Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Chutando Balde, um programa, uma série de entrevistas para você, adolescente da Igreja da Orla, familiar, amigo, conhecido, chegado. Seja bem-vindo a mais uma série que estamos lançando, mais uma temática interessantíssima para os nossos dias. Estou aqui com o meu companheiro de todas as vezes, Anselmo. Boa noite, Anselmo. Tudo bom, meu amigo? Boa noite, Gabriel. Boa noite, Carol. Boa noite, pessoal. Boa noite. E olha, como o Anselmo já falou aqui, a gente tem uma convidada muito especial nessa noite, a Carol. Vou deixar ela se apresentar agora, falar um pouquinho quem é ela, para você também conhecer a convidada dessa noite e já começar a entender qual é o nosso tema. Boa noite, Carol. Boa noite, meninos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Caroline. Eu sou consultora de marketing digital há uns 5 anos. Hoje estou na pós-graduação também de marketing digital. Estou aqui para a gente bater um papo sobre as redes sociais, sobre como que está essa questão da pandemia, sobre os perigos e os benefícios também, né, da rede social, porque a gente sabe que coisas novas trazem bons benefícios, mas também a gente tem que sempre ficar de olho nos perigos que isso traz. Carol, então acho que a gente já pode começar assim, esclarecendo para a galera. Às vezes isso foi um pouco assim deturpado ao longo do tempo, mas qual foi o objetivo da criação dessas redes sociais? O que iniciou esse movimento que hoje toma conta de tudo, que está facilitando a gente também nesse período de pandemia, a transmitir as mensagens que a gente continuaria transmitindo presencialmente, mas qual é o objetivo das redes sociais a princípio, assim? Por que elas foram criadas? Para que elas foram criadas? As redes sociais foram criadas para conectar pessoas, para ser uma rede social. Antes, lá em 2000 e lá vai bolinha, a gente tinha o Orkut, tinha o LinkedIn também, que é uma rede social antiga, por mais que as pessoas comecem a usar só agora, justamente para conectar pessoas. Você que está aqui no Brasil, que tem um amigo que estudou com você na infância, e hoje ele está lá, sei lá na China. Então, você consegue conversar com esse seu amigo. Fazer novas conexões também, conexões até de trabalho, como é o próprio LinkedIn. Você está procurando emprego, recolocação no mercado, e você coloca, vamos colocar assim, o seu currículo online, em que as pessoas te acham e te fazem uma proposta de emprego. Acontece muito isso. Ou então você usa as redes sociais para vendas, vender seu produto, vender seu serviço. Hoje mesmo, eu uso muito mais as redes sociais para uso profissional. Então, assim, muitas pessoas, até com a pandemia, estão fazendo uso dessa forma. Então, assim, as redes sociais, no primeiro momento, foram criadas para conectar pessoas, ter essa aproximação social mais forte. E, inclusive, não sei se as pessoas conhecem a história do Facebook. O Facebook foi criado para conectar ali jovens que estavam numa universidade. Era a rede social da universidade que cresceu e se tornou o que é hoje. Uhum. Legal, Carol. Então, durante o processo de pandemia, né, eu percebo, como o Gabriel falou, né, nós usamos até para fazer nossas transmissões dos cultos, esse bate-papo descontraído aqui com você, né, então as redes sociais, além de socializar, né, tá virando fontes de informação, né? E eu gostaria que... Eu vi também, estudando em casa, né, eu vi um escritor americano que ele estava falando que ele foi fazer mestrado na Inglaterra e ele estava se sentindo só, solitário, assim, tipo alienígena. Aí ele falou que ele chegou no Twitter e começou a postar os sentimentos dele e ele achou, eu acho que ninguém vai me seguir, porque geralmente só tem coisas boas, né? Ele falou, não, um monte de gente começou, não fica assim, faça isso, faça aquilo outro. Ele falou, rapaz, me encontrei no Twitter. E eu queria saber de você quais os benefícios da rede social, o que ela contribui, né, para a sociedade, né? Se você detalhasse para a gente, principalmente para o jovem e para o adolescente, que é o nosso foco hoje, tá? Então, um dos principais benefícios, pegando até esse gancho que você falou, é uma rede de apoio. Muitas pessoas têm várias doenças, até perdas que a gente tem durante a pandemia também. Então, assim, alguém com depressão, alguém com ansiedade, ou alguém que perdeu uma família, um amigo, encontra ali na rede social um apoio, pessoas mandando mensagens positivas, pessoas, às vezes, fazendo vaquinhas para
conseguir levantar algum dinheiro para um parente que mora em um outro estado conseguir comprar, sei lá, uma cadeira de rodas ou uma cama especial. A gente vê muito disso por aí. Pessoas que se encontram sozinhas em um local completamente diferente, fora de sua casa, fora daquele ambiente familiar dela, e que precisam de algum nível de apoio, seja emocional, seja financeiro. Esse assim, é o que eu vejo como um dos maiores benefícios das redes sociais. Você está ali junto, mas você não precisa estar junto fisicamente. Quem seria da gente se não tivesse rede social em pandemia, né? E você tem ali outros benefícios, até que eu já citei, a questão de você conseguir emprego, conseguir trabalho, por exemplo, entrar em contato com uma pessoa importante da área de recrutamento, e ali você consegue conversar com a pessoa. Ali na rede social, a pessoa vai ver quem é você, por exemplo, no Facebook, as páginas que você curte, os seus comentários. E para os jovens também, os pais têm que olhar a rede social como uma forma do filho exercitar a interpretação de texto, porque ali na rede social é só texto. Por exemplo, eu vou trazer sempre o exemplo do Facebook, que é uma das redes sociais mais usadas, depois do Instagram. Ali é texto, então o adolescente, a criança, tem que saber ler, tem que saber interpretar, tem que saber expor as suas ideias de uma forma do tipo, na minha opinião, expressar a sua ideia. Tem que entender que a opinião do outro é só a opinião do outro, não quer dizer que você está certo e que o outro está errado. Tentar entender as visões diferentes do mundo, que tem várias, né? Não é só a nossa. Entender as opiniões diferentes e, com isso, você aprender alguma coisa. Um outro exemplo de benefício é você estar em contato com pessoas que acreditam nas mesmas causas que você, seja causas políticas, sociais e por aí vai. E estar ali, cara, vamos juntos fazer esse mundo um lugar melhor, por exemplo. Você ter contatos com ONGs, com outras causas que você se identifica e chamar também seus amigos, tanto do online, tanto seus amigos, seus vizinhos, para estar ali junto com você. Que legal, Carol. Eu acho que assim, esses benefícios eles são muito importantes, né? Outro benefício também que acho que a gente poderia até colocar, e eu tenho vivido isso na faculdade, vivi isso tanto na minha escola, é o acesso hoje à informação. Como que isso é grande, sabe? Você hoje em dia faz uma pesquisa em 2 minutos. Às vezes, por exemplo, falando aqui de uma questão de igreja, claro, gente, líder, pastor, ele tem que ter a Bíblia, né, na cabeça. Mas, às vezes, são tantas referências. Ontem a gente estava conversando um pouquinho e tal, e aí, nisso, eu lembrei um texto, eu falei, não lembro a referência. Aí eu peguei meu smartphone, está até aqui, aí eu, ok, Google, texto tal, 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 tal. Ali, nem digitei, em 15 segundos, aquilo ali me gerou uma referência que assim, eu nunca ia lembrar qual era o texto e tal. Mas eu acho que tem esse lado bom. E agora tem um lado ruim. Tem o perigo, tem o que a gente também até pode colocar assim, a Deep Web também, que é um outro lado, né, dessas redes sociais, de toda essa gama. E eu queria que você, Carol, colocasse um pouquinho para os pais e para os adolescentes os perigos que a rede social pode trazer e que ela pode gerar também em nós. Até você falou um termo bacana, chamado Deep Web, que é a web que os pais mais têm medo que os filhos acessem e tudo mais. Mas vou logo adiantando que a Deep Web não está disponível para todo mundo. Então, assim, para você tentar acessar, você tem que fazer tanta coisa, mas tanta coisa, que não está assim, é só apertar um botão e pronto. Então, assim, os pais não precisam se preocupar que os filhos não vão acessar, porque primeiro que a conexão, quando você acessa, é extremamente lenta, tem várias coisas, e só acessa quem realmente quer e precisa por algum motivo. E na Deep Web tem coisas boas também, não só coisas ruins. Mas, voltando para a web que todo mundo acessa, um dos pontos mais negativos que tem é a questão de golpes, de notícias falsas e mais essas coisas que assim, todo mundo está careca de saber,
mas na hora do desespero, na hora de você estar ali de frente para um link que você acha que é bom, que é benéfico, ele não é. Então, assim, hoje, muitas empresas maliciosas, o que tem muita aí por aí ainda, elas aproveitam das pessoas que, mesmo que conheçam a internet, como que funciona e tudo mais, acabam caindo em golpes. Por exemplo, tem o golpe de você clonar seu WhatsApp. Então, assim, eu já vi muita gente do meu ciclo de pessoas que presta consultoria sobre o WhatsApp, sobre redes sociais, cair e ter o celular clonado justamente porque clicou no link e não prestou atenção. Foi totalmente falta de atenção mesmo. Então, assim, é bom a gente sempre ficar de olho nos links que a gente recebe no WhatsApp, por mais que a pessoa seja conhecida, às vezes a pessoa só passou para frente e nem viu. Não é culpa da pessoa. Então, assim, a gente tem que sempre checar o que a gente recebe, o que a gente passa para frente também. Antes de passar para frente, a gente tem que olhar, poxa, essa informação parece ser verdadeira, mas será que é mesmo? Será que eu não estou fazendo um fuzuê sem necessidade? Às vezes é um link, compartilhe esse link para 5 amigos e ganhe, sei lá, alguma coisa grátis, por exemplo, que mais tem. Então, assim, esses links com esse teor, eles podem ser, sim, um link malicioso que vai acabar pegando suas informações, ou até, quem sabe, bloqueando o seu WhatsApp, clonando o seu WhatsApp. Tem também os golpes, um dos nichos que eu mais vejo golpes, e é um dos nichos que mais cresce durante essa pandemia, é de empréstimo. Eu sei que os jovens não vão pedir empréstimo, mas é legal eles terem a noção, porque muitos dos jovens e crianças eles fazem empréstimos para os pais e para os avós. Então, assim, tem muita empresa maliciosa que é só de fachada, e quando você vai ver seu dinheiro, cadê? Não existe. Você deu todos os seus dados para as pessoas. Tem a questão também de falsos sequestros, falsos tudo que vocês imaginarem. E, assim, a lista de coisas maliciosas é grande, mas se a gente tiver um pouquinho ali de atenção do que a gente está fazendo, olhar os passos que a gente está dando, os cliques que a gente está dando, os sites que a gente acessa, a gente não vai cair nisso. Legal, você falou de rede social sendo usada para venda, grupos de interesse, né? Igual nós mesmos aqui estamos aqui, vai entrar numa rede social esse bate-papo, né? Queremos que as pessoas entrem, compartilhem, que vejam, que valorizem. E a minha próxima pergunta é: o que os jovens, particularmente jovens, adolescentes, buscam nas redes sociais? Você falou de empréstimo, um jovem, uma criança, raramente faz um empréstimo, às vezes faz, né? Sai na internet, fez um empréstimo, mas, teoricamente, ele não vai em busca, não acorda e fala, vou fazer um empréstimo, né? Como o pai e a mãe dele. Também, procura de emprego, eles não vão procurar emprego, né? O que o jovem busca, né? Na internet não, no caso, nas redes sociais, né? Hoje, o que eu mais vejo é jovens buscando entretenimento. Vídeos no YouTube e também os próprios jogos online, que são redes sociais. Então, rede social não é só Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, não, são os próprios jogos que a criança está ali no computador conversando com uma outra pessoa, jogando, e a criança o jovem, criança, adolescente, está ali jogando e resolvendo problemas. Olha que maravilha. O jogo é ali uma forma de resolver problemas, pensamento rápido sob pressão. Então, ele está ali exercitando algumas características dele, que às vezes na escola, nós temos escola por enquanto, ele não consegue exercitar isso. Então, é uma forma benéfica, sim, e também os jovens procuram muito mais entretenimento, como falei, e também procuram assuntos da própria escola, por exemplo, que você disse sobre pesquisar temas, entender mais de um assunto. Se o professor falou, sei lá, o professor de química falou sobre o assunto X, aí a criança se interessa por química. Tem doido para tudo, né? Mas, enfim. Se interessa por química, vai procurar saber, poxa, mas o que é isso? Mas o que é isso aqui? Depois a criança está vendo um vídeo de um professor de uma universidade, sabe-se lá de onde. Entendeu? Então, isso são coisas bacanas, são coisas que as crianças procuram. E também, eu vi um estudo, eu não lembro a porcentagem, mas acho que é 30% ou 40% dos jovens procuram sobre assuntos políticos também. Não lembro se é 30% ou 40%, mais ou menos isso. Então, assim, isso é uma coisa bacana. Então, assim, nossos jovens estão interessados em política.
acompanham notícias, acompanham o que está acontecendo no mundo, não estão ali só procurando entretenimento, vídeos, entre aspas, bobos. Estão ali também querendo saber como que está o Brasil, como que está a situação até do próprio bairro mesmo, na internet. Certo, e que legal, assim, é muito interessante você ver como que é importante a igreja, nesse período pandêmico, criar também entretenimento, né? Se é uma busca, se é algo que essa faixa etária tem buscado, por que não fazer? Por que não criar espaços como esse, onde é uma forma de entretenimento, é uma forma de bate-papo, é uma forma de você ver algo que desligue sua mente? Por que não criar isso, ferramentas que passem uma mensagem, né? Então, eu acho que é até interessante para o pai aí que está assistindo, sente ao lado do seu filho quando ele for buscar o entretenimento, busque um entretenimento relevante, que traga uma mensagem bacana, pesquisem algo sobre política, né, como você colocou. Que bacana, assim, o envolvimento do jovem na política. Isso é muito legal, não só política partidária, mas ideologia, vertente política, ações sociais. Eu acho que isso é muito importante. Mas tem um outro lado, Carol, que eu vejo muito, é que as redes sociais, a internet, a web, no geral, ela puxa muito a pessoa só para aquilo ali. Quantos casos a gente vê, né, Anselmo, de adolescentes, de jovens aí, que ficam agarrados ali numa rede social, que ficam um dia todo rolando o TikTok, que ficam um dia todo rolando o feed do Instagram, ficam vendo stories de não sei quantas pessoas, e ficam ali tão presos e tão agarrados ali naquele conteúdo. Então, assim, eu queria que você passasse para a galera alguns conselhos e dicas para que saiba equilibrar. A Bíblia fala que a gente tem hora para tudo, momento para tudo, então, assim, tem que ter um balanço, tem que ter uma vida virtual e uma vida pessoal e real. Então, eu queria que você desse uns conselhos aí para a galera, para os pais também. Pais, jogo online não pode pausar. Isso é muito importante. Isso é uma coisa legal de falar. Jogo online não pode pausar. Eu expliquei isso várias vezes para minha mãe, até que um dia ela entendeu. Meu pai, Anselmo, meu pai adora jogo online. E aí, nisso, eu e ele tivemos que ter uma conversa com a minha mãe. Mãe, jogo online não se pausa. Só que não pode ficar o tempo todo em jogo online. É uma né? dica até para os jovens. Antes de vocês jogarem, eu faço isso, e olha que eu não sou tão jovem assim. Eu pergunto para todo mundo, vocês querem alguma coisa? Porque é incrível. Enquanto você não está jogando, ninguém te chama. Mas quando você aperta lá o play, nossa, até o telefone toca. Pois é, então assim, eu queria que você desse uns conselhos para a galera, assim, como que balancear essa vida virtual e real, né? De estar ali na tela de um computador, de um celular e de estar olho no olho na pessoa. Eu sei que a gente não está podendo, nesse período, explorar tanto isso, mas esse negócio de rede social já está aí há tanto tempo. Queria que você desse umas dicas para o pessoal. Antes eu queria dar um exemplo aqui que aconteceu comigo, cara, vou ter que falar. Eu estou fazendo um projeto de transformação digital, né? Tem um cliente lá do Ceará, aí fui ligar para ele, meio apreensivo, né? Uma operação comercial, né? Você fica apreensivo, né? Aí na hora que eu comecei a falar com ele, quando é que eu assino isso? Eu falei, por quê? Rapaz, falei pro meu filho, não vou mais jantar com ele fora não, porque eu gasto um dinheirão para ele ficar no celular o tempo inteiro e eu fico olhando pro céu. Me dá um contrato que eu vou assinar logo. Pois é, então assim, você vê como é que está o balanço, né? Desequilibrado, né? Não estava equilibrado. Então, assim, uns conselhos aí para a galera poder balancear e equilibrar esses dois mundos, digamos assim. O primeiro é que redes sociais, jogos, enfim, a gente recebe muito estímulo. Então, aquilo que dá não uma adrenalina de como você saltar de paraquedas, mas você recebe ali vários picos de adrenalina. Então, isso acaba viciando você a sempre querer mais, querer mais, querer mais. Então, assim, você entrar no Instagram, você gravar um TikTok, não tem problema nenhum. Assim como você comer um pote de Nutella um dia, não tem problema nenhum. Mas aí o problema é se você comer o pote de Nutella todos os dias. Aí vai ter muitos problemas. Então, é a mesma coisa com rede social, com internet, tudo demais, como diz minha avó, tudo demais sobra. Né? Então, assim, você está ali, separar 1 hora por dia para só ficar naquilo, não tem problema nenhum. Sabe? Desde que não seja aquela 1 hora que você deveria estar fazendo qualquer outra coisa, por exemplo, as tarefas de escola ou as tarefas de casa.
e escolhe estar em rede social. Então, assim, ali perto do horário do almoço, que você está ali descansando, está ali meio na leseira. Então, assim, fica ali meia horinha na rede social, navegando, fazendo nada. Nossa mente também precisa desses momentos de fazer nada. Mas fazer nada o dia inteiro aí já é um problema, entendeu? Então, assim, uma dica que eu dou é você, assim, já ajuda, tá? Desabilitar as notificações dos aplicativos. Hoje, meu celular tipo, é todo silenciado. Então, assim, eu só vejo se alguém quer falar comigo se me ligar. E olha lá ainda, porque tá para vibrar. Eu nem sei o toque do meu celular. E, assim, isso já é uma coisa que ajuda. E quando você estiver ali fazendo atividade de casa ou a tarefa de escola, você desligar seu telefone. Deixa ali em modo avião, caso você queira ver as horas e tudo mais. Ou então só desabilita a internet, porque se alguém precisar ligar para você, vai poder ligar, entendeu? E aí você já consegue concentrar mais na sua atividade, porque, querendo ou não, ter uma coisa pitando toda hora, ninguém consegue concentrar. Eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo, se alguém me chamar, já desconcentro total, e até eu voltar já se foi uma meia hora. Outra dica também é que quando a pessoa mandar alguma mensagem ou receber, assim, a gente tem muito problema do imediatismo na internet. Tudo assim, eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp, eu quero que a pessoa responda na hora. O WhatsApp é para recado, se quiser responder na hora, vai ligar, entendeu? Então, assim, se a pessoa te mandou mensagem, não é importante, porque se fosse importante, ela teria te ligado. Então, assim, se ela te mandou mensagem, você vai responder no momento que você puder responder. Então, assim, não precisa ficar... A gente tende a ficar ansioso em querer responder logo, em querer saber a resposta logo. Então, assim, não precisa. A pessoa vai responder no tempo dela. Vai que a pessoa está com o celular, esqueceu o celular, sei lá, dentro do ônibus. Como é que ela vai te responder? Não vai. Né? Vai que o celular da pessoa está descarregado. Ou vai que a pessoa saiu sem celular. Então, assim, às vezes a gente coloca tanta ansiedade numa mensagem que isso traz doença, sabe? As pessoas realmente estão ansiosas, estão ficando mais depressivas por conta de esperar muito de uma rede social. Eu fiz uma coisa legal no meu Instagram, eu botei o limite de tempo. Sim. Uhum. Então, dá 30 minutos, aparece um sininho e coloca assim, você já passou 30 minutos no Instagram. Aí eu, opa, deu minha conta. Então, né? O Instagram é uma coisa bacana, que lá nas configurações você tem como colocar o limite do tempo. Aí você coloca, sei lá, o limite que eu posso ficar por dia no Instagram. 1 hora, 2 horas, você coloca o limite que você quiser. E aí, quando estoura essas 2 horas, ele te manda uma notificação que cobre basicamente a tela inteira. Então, assim, opa, fiquei 2 horas, mas você olha assim, nossa, já fiquei 2 horas, que a gente não tem noção do tempo. É normal, qualquer atividade que a gente faz, acaba passando. Né? Então, assim, isso é uma coisa bacana também de fazer. Pena que é só o Instagram que tem, né? Paciência. Legal. Com a pandemia, principalmente, eu acho que nós já estávamos vivendo, né, com essa revolução, quarta revolução industrial, né, do digital, da internet, da inteligência artificial, machine learning, né, várias coisas novas, né? Que, por exemplo, eu pego porque eu sou de tecnologia, mas a minha geração em si não acompanhou muito isso. O máximo que nós tínhamos é o videogame Atari, né, para jogar, e ali, né, daquele jeitinho. Entregou a idade. Então, às vezes, vou dar um exemplo legal, né, para fazer a pergunta. Meu filho estava estudando inglês. Legal, na internet, online, é um benefício da internet. Aí pensa que não, ele estava no YouTube. Aí eu já colei nele, né? Eu ia dar uma bronca. E não, pai, eu estou na pausa, eu entrei aqui no YouTube rapidinho, eu já vou voltar para o inglês. Então, você está entendendo? Está virando uma mistura assim que você já não sabe. Você falou uma coisa interessante, que é, passa tempo, não faz nada. Mas hoje, quando a gente pensa em internet, ou pensa em mídia digital, não sei nem se é mídia, se é alguma coisa digital, por exemplo, YouTube, por exemplo, né? YouTube ali, você entra, você não sabe se ele está se divertindo, se ele está estudando, igual o Gabriel falou, né? A igreja transmite os seus cultos no YouTube. Eu estou ali no YouTube, mas eu estou vendo o uma culto. Multiplicidade de muita conteúdo, coisa, né? Você fica meio assim, né, do uso, né? E a pergunta que eu tenho é, e no período de pandemia, isso potencializou, porque todo mundo estava usando. Quem não usava foi obrigado a usar. Vou falar uma coisa simples. Às vezes... vou falar uma coisa simples assim, de um idoso. Os idosos têm característica de gostar de ir no banco. Mas não dá para ir no banco, vai ter que fazer na internet. Então, ou ele ou alguém vai fazer por ele. E muitos estão se adaptando a usar. A mesma coisa são as redes sociais, a internet. A minha pergunta é, na sua percepção, né,
como é que vai ser o futuro, né? Que eu acho que nós não vamos sair iguais, né, como nós estávamos antes, né? Não tem como, é impossível, né? O que a pandemia mostrou para a gente foi, principalmente para as pessoas que não tinham tanto contato com esse mundo online, foi que abriu um mundo ali de possibilidades. As pessoas conseguiram justamente se conectar com a igreja, se conectar com os amigos, se conectar, enfim, com várias pessoas. Então, eu acredito que com a internet, com a pandemia, as pessoas, mesmo que a pandemia passe, as pessoas vão continuar nesse ambiente, porque elas viram que não é aquele bicho de sete cabeças todo. Ok, que as pessoas estão ainda se adaptando, não sabem ainda para que serve esse botão, o que é normal. A gente, quando anda de bicicleta, anda ali primeiro com as duas rodinhas, depois tira e depois está até andando com uma rodinha só. Mas aí, assim, é um período de aprendizado. Então, está tudo bem você não saber do que se trata, está tudo bem você perguntar para o seu filho de 5 anos, está tudo bem, entendeu? Então, assim, a gente estava muito acostumado antes a sempre os mais velhos serem ser as pessoas que têm mais informação e passar para os mais novos. Só que hoje a gente viu que, cara, com a internet, o avô está pedindo para o neto fazer um pagamento, né? O que mais acontece lá em casa, minha avó e minha tia já mais idosa me pedem para fazer pagamento, justamente para não precisar ir no banco. As crianças estão ensinando para os pais a como usar o Instagram. Então, assim, ao invés de você ter aquele momento tipo, não vou pedir para o meu filho me ensinar isso, transforma isso no oposto. Cara, eu vou aproveitar esse momento para ter uma conexão melhor com meu filho, com minha filha, enfim, para ele me ensinar e vou mostrar para ele que ele tem muito conhecimento para ensinar as pessoas. Imagina o poder que você está dando para a criança. Ela vai ali desenvolver várias habilidades, por exemplo, a habilidade de explicar para a pessoa, de mostrar. E, nesse momento, é o que você vai aproveitar para justamente puxar. Mas, não, filho, mas para que serve isso? Você vai ser o filho do seu filho. Seu filho te fazer várias perguntas. Faz, até hoje, várias perguntas. Por que disso, por que aquilo? Então, você vai inverter o papel. Filho, mas para que serve isso? Filho, mas isso daqui? E como é que você faz? E ali você vai estar mais conectado com o dia a dia do seu filho, que são formas de você se conectar diferente. Você vai ver coisas que seu filho não vai ver. Mas ali, nesse momento, de você perguntar como é que é o uso de determinada rede social, por exemplo, YouTube, você vai ver, mas, filho, o que você assiste no YouTube? Esse canal aqui desse cara que só fala besteira, mas vamos ver se ele só fala besteira mesmo? Vamos ver um vídeo dele juntos? Vamos ver. Seu filho vai mostrar o dia a dia dele, vai se abrir mais para você. Eu acho que isso é uma desculpa perfeita para os pais olharem o que o filho está fazendo na internet. E também, após a pandemia, acredito que as pessoas vão continuar, vão olhar mais para o ambiente online, porque eu já vi muitos pais deixando o filho, deixa o filho no YouTube só para ele não ficar me perguntando e para eu ficar fazendo as coisas dentro de casa ou trabalhando. Mas acho que a gente tem que olhar com atenção para o que a criança está buscando. Porque, às vezes, a criança está buscando coisas que o próprio pai e a mãe poderiam estar ensinando ali dentro de casa, do jeitinho deles, do que estar conversando com um estranho, às vezes até expondo coisas da família e os pais não sabem, como forma justamente de buscar um apoio emocional. Eu acho que, para a gente mostrar como é que foi a influência das redes sociais na pandemia, tudo dependeu de como reagimos a isso, né? As pessoas que reagiram sem a aproximação do seu filho se afastaram mais. Porque, na hora do almoço, você já estava numa rede social, você continuou, você vai continuar. Agora, as pessoas que encararam, né, com esse olhar de aproximação, como você colocou muito bem, Carol, é onde vai trazer essa aproximação, né? E isso vai permanecer. Eu acho que a gente está avançando em termos de redes sociais, internet, web, app, aplicativos. Nós temos aí várias coisas sendo lançadas aí pela própria igreja, olha só, fruto de uma ocasião, como a igreja reagiu a isso. É uma coisa que eu penso porque não é o futuro, né? É o presente.
Então, a Bíblia fala que nem tudo convém, né? Mas eu posso entrar numa rede social. Meu filho não vai usar rede social. Vou chegar no futuro, profissionalmente, com certeza vai precisar de uma rede social. Então, ele precisa usar aquilo, e gostei do que você falou, e os pais acompanharem ele. Se o meu filho usa um Facebook, eu vou ter um Facebook, eu vou seguir o meu filho. Porque uma coisa que eu vejo na internet é que não tem mais privacidade, né? Isso é uma verdade. Privacidade não existe. Se você escolheu entrar numa rede social, você não tem privacidade mais, porque você pode escolher, Carol não vai me seguir, eu não vou autorizar, mas Gabriel segue, outro segue. Mais cedo ou mais tarde você vai deixar um rastro, né? Então, eu achei muito legal o bate-papo. Uma coisa até desse Facebook que eu lembrei, que o primo do meu namorado tem mais ou menos uns 10 anos, né? Os pais falaram, olha, se você for bem na escola, você vai ganhar um Facebook. Então, o menino ele fica 1 hora por dia em tela, isso é combinado com ele, você vai ficar 1 hora por dia em tela. Você vai escolher o jogo, o tablet ou o celular. Você escolhe, fica a seu critério, mas você vai ficar 1 hora por dia. Então, assim, a partir do momento que o menino tem um puxão de orelha na escola, eles tiram. Aí, a partir do momento que as notas dele sobem, beleza, pode ficar 1 hora. Nossa, você foi muito bem na escola? Nossa, pode ficar até 2. E aí, no final do ano, não sei se o menino vai receber o Facebook, mas se ele se comportar na escola, fazer todas as atividades, ter boas notas, não só ficar na média, mas ter boas notas, ele vai ganhar um perfil no Facebook. Então, eu acho essa forma de incentivo sensacional. Então, assim, ele fala, mas meus colegas todos têm um celular, todos têm um Facebook. Mas os pais falam, não, mas você vai ter um Facebook, você vai ter um celular, mas no seu tempo. A gente primeiro vai te ensinar como fazer. Então, assim, eu acho bacana essa coisa dos pais não quererem controlar, não quererem se impor, mas andar junto com o filho. Legal. Isso é muito bacana, né? Então, assim, eu acho que fica uma mensagem aí para a galera que está acompanhando a gente. A Bíblia diz, há tempo para tudo. Esclarecemos aqui pontos tão positivos e negativos que as redes sociais podem trazer. E vamos balancear. A gente está caminhando aí para esse processo da Covid-19 passar. Em nome de Jesus, a gente crê que isso vai passar, que voltaremos à normalidade. E eu sei que durante esse período você pode ter ficado mais aprofundado nisso, né? Então, acho que essa temática, encerrando aqui esse nosso mês de agosto, é muito importante. Vamos começar a diminuir, vamos começar a frear, vamos começar a reparar quanto tempo a gente está gastando em rede social. Eu hoje, olha, vou confessar aqui para vocês, hoje eu acessei pela primeira vez uma coisa chamada TikTok. Meu namorado falou, amor, você tem que criar um TikTok, porque tem uns negócios lá legal e tal. E eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu vou. E aí acessei, e assim, tem uma parte relevante de conteúdo, tem coisas boas sim, e eu também posso contribuir numa rede social dessa. Então, eu acho que é importante a gente sempre avaliar, falar assim, ser sincero, né, consigo mesmo. Não, eu estou passando dos limites. Não, eu tô bem, eu tô balanceado, estou equilibrado. Então, assim, seja sincero, avalie com esse vídeo aí como que estão as suas redes sociais e também se você está sendo influenciado ou se você está sendo influência, né? Você está sendo influenciado pelas coisas ruins, lembra que você é luz, tá? A gente faz aqui um bate-papo descontraído com temáticas tão interessantes, mas a gente sempre quer puxar para o lado cristão. Nós somos luz, independente da rede social que você estiver, independente de qual parte da web você acessa, seja luz ali também, seja influência, seja uma influência positiva nas temáticas, nos assuntos relevantes. Então, a gente encerra esse nosso bate-papo aqui com essa mensagem. Vamos ter equilíbrio, vamos botar em prática essa questão positiva das redes sociais e deixar essa questão negativa para lá. E vamos ter esse balanço aí, vamos ter esse ponto de equilíbrio, né, Carol? Esse ponto-chave que é tão importante entre o mundo virtual e o mundo real. Carol, obrigado mais uma vez pela sua participação, obrigado pela sua contribuição. Tá? Anselmo, obrigado aí também pela sua presença aí nesse mês, meu querido. Que venham mais aí e a gente vai seguindo. Então, se liga, chuta o balde desse vício de rede social, beleza? Vamos viver no equilíbrio, vamos fazer a coisa dar certo. Valeu, galera. Até breve. Não até a próxima sexta, mas até breve. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.